Oi, gente, boa tarde. Então, viemos falar sobre a sexta carta do Paulo Freire, que trata sobre a relação entre educadora e os educandos. A carta contém 10 páginas e o nosso grupo é composto por mim, Micaela, pela Paola e pela Maria Júlia. Então, Paulo Freire começa a sexta carta das relações entre a educadora e os educandos, falando sobre o testemunho como um discurso coerente. De cara, logo ele critica a hipocrisia e a prática educativa que é contraditória entre o que os professores falam e fazem. Porque quando professores não praticam o que falam, eles estão abrindo uma brecha para que os educandos não os respeitem mais e estejam sempre procurando um erro nosso para nos contradizer, e isso destrói a imagem que nós mesmos tentamos construir. Paulo Freire até cita: se esta coisa que está sendo proclamada, mas ao mesmo tempo tão fortemente negada na prática, fosse realmente boa, ela não seria apenas dita, mas vivida. Então, como ter respeito por alguém que se contradiz? Paulo Freire fala também de um relato sobre um professor que teve em sua adolescência, que não tinha respeito dentro de sala. Os alunos sempre caçoavam dele e de suas inseguranças. E como ele pretendia ser um professor no futuro, não queria ser o tipo de professor inseguro demais para impor algo, mas também não queria ser o ríspido e arrogante. Isso me faz pensar que precisamos decidir que tipo de atitude tomaríamos e como trataríamos nossos alunos, pois, querendo ou não, é uma lição difícil decidir que tipo de professor seremos. A Carta 6 de Paulo Freire nos faz refletir também sobre o papel do educador progressista, que não é um simples ensinante, é um militante político, que deve estar engajado em favor da superação das injustiças sociais. Até porque a escola ensina mais do que conteúdos como gramática, história ou geografia. Afinal, a educação é política, não no sentido de ser partidária, mas por transmitir os modelos sociais e difundir ideias políticas, como justiça, liberdade, democracia e igualdade. Sendo assim, professoras e professores, em especial em um país tão desigual como o Brasil, devem ser os primeiros a dar exemplo da luta ética, para que, sendo coerentes com o que falam, a validade de seus ensinamentos seja confirmada por seus atos e seus alunos melhor acreditem no que lhes é dito. Nessa carta, Paulo conta a história de Carlinha, menina favelada que andava pelas ruas largada, suja e muito mal vestida, até que a avó dela resolveu pedir que a garota fosse recebida na escola, e a professora Madalena colocou como condição para tal que a garota viesse sempre de banho tomado e arrumada. A avó concordou, e no outro dia Carlinha chegou à escola completamente mudada. A atitude da professora, que pode ser considerada elitista por algumas pessoas, na verdade possibilitou à criança a conquista da dignidade. Esse relato nos mostra a importância da intervenção democrática do educador ou da educadora para que exista a educação progressista. É necessário lutar contra o discurso conformista que diz que a vida é assim mesmo e tenta acabar com a esperança, a utopia e o sonho de uma sociedade justa e igualitária. E os educadores do Brasil têm muito que ensinar pelo exemplo de combate em favor das mudanças de que precisamos e de combate contra o autoritarismo e em favor da democracia. E dentro desse assunto sobre o testemunho, Freire fala a respeito do processo testemunhal, que não é um discurso fixo e que tá tudo bem se mudamos de opinião. E falar também das razões que nos fizeram mudar. Porque tão importante quanto o resultado é o processo. E pouco a pouco, a prática desse testemunho passa a ser praticada pelos educandos. Entretanto, haverá sempre dúvida quanto à coerência e à autenticidade dos fatos que a gente expõe a eles, seja para confirmar o nosso discurso ou com a intenção que fracassemos mesmo. E não há nada de errado em nos questionar, porque de ouvir e aceitar calados já basta a prática dos pacoteiros. Então cabe a nós a humildade de reconhecer que estamos em construção assim como eles.
Freire também conta como foi a sua experiência de recém-chegado na PUC, numa turma de pós-graduação. Logo no seu primeiro dia, ele expôs como seriam os encontros com a turma, livres, democráticos e abertos, com espaço para questionamentos e críticas. Foi afrontado por uma estudante que duvidava da coerência de seu discurso. O professor, por sua vez, sabia que ela tinha todo o direito da dúvida e que cabia a ele, então, confirmar sua coerência. A estudante mostrou seu autoritarismo e a sua antipatia pelo passado antigoverno militar de Freire no decorrer desse semestre, mas nem por isso faltou respeito entre eles. O autor nos mostra como pode ser difícil as relações entre educandos e educadoras, e menciona uma dinâmica para trabalhar as práticas de ambos diariamente, como no diário que fizéssemos uma autocrítica. Ao escrever sobre pontos positivos ou negativos, estaríamos aprendendo também. Caberia a estudantes de todas as idades, seguindo seu nível de aprendizagem adequado, pedindo para que eles falassem, ao invés de escrever, por exemplo, que seria uma ação que antecede a escrita e é tão importante quanto para o desenvolvimento. E, por fim, é mencionada as condutas de uma professora da 5ª série, que se mostra muito autoritária, e as angústias dos alunos que, apesar da pouca idade, estavam cientes dos espaços escolares que queriam, lutavam pela reciprocidade de respeito, por confiança no potencial e autonomia de cada estudante. Já não estavam mais confortáveis com aquela obediência cega. Uma estudante então disse: "Eu queria uma escola, Paulo, que não fosse parecida com a minha mãe."